A MotoGP está muito perto de conhecer o campeão da temporada 2021. E conhecer talvez não seja a melhor palavra, já que o Fábio Quartararo foi basicamente o dono da bola até. O Lotus 16 está aí na margem de conquistar o título desse ano. O primeiro dele na MotoGP e o primeiro dele no Mundial de Motovelocidade. O Fábio tem meio que uma conta a acertar com o motociclismo. É que ele é conhecido desde as categorias de base, desde quando ele estava no Mundial Júnior, como aquele piloto que ia suceder Marc Marquez, né? O novo Marc Marquez. Só que em Moto 3 e Moto 2, isso acabou não se concluindo, né? Acabou que não aconteceu. O Fábio foi bem nessas duas categorias relativamente. Ele não conseguiu os resultados expressivos que se esperava dele, mas ele fez o suficiente para ir avançando. Só que ele não fez aquilo que todo mundo achava que ele ia fazer. Ele não foi campeão da Moto 3, ele não foi campeão da Moto 2, mas quando ele conseguiu o salto para a MotoGP, ele logo se adaptou, né? Primeiro, que ele encaixou muito bem com a moto da Yamaha, que é uma moto conhecida por ser uma moto fácil para os pilotos. E aí, quando a gente diz fácil, talvez as pessoas fiquem imaginando, ah, nossa, é muito fácil sentar e pilotar. Não é exatamente assim. Ela é fácil em comparação às outras, mas ela é obviamente difícil por se tratar de uma MotoGP. Mas ele encaixou bem com essa moto e aos poucos foi ali sendo mais e mais competitivo. No ano passado, durante boa parte do campeonato, ele foi apontado como um dos principais candidatos ao título. Só que o que aconteceu é que ele derreteu na reta final do campeonato, porque o que faltou para ele foi exatamente aquilo que está sobrando nesse ano. No ano passado ele não teve consistência. Ou ele ia para o pódio, ou ele tinha resultados muito ruins. Ou ele vencia, né? Ele nem ia para o pódio. Ou ele vencia, ou os resultados eram muito ruins. Nesse ano, ele aprendeu o valor de estar sempre no pódio. Então, quando ele não vence, ele é terceiro, ele é segundo, ele está sempre por ali. Tiveram algumas provas piores, tiveram algumas provas onde o resultado não foi realmente expressivo, né? Que foram as corridas onde ele teve problema com a arm pump, foi a corrida onde ele teve problema com desgaste de pneu, mas, no geral, foi um ano bastante uniforme, né? Ele ficou ali sempre numa reta, mais ou menos, né? Não tinha altos e baixos, era uma coisa mais regular. E essa tem sido a diferença da temporada 2021. E por isso, ele vai para o Grande Prêmio do Feito da Itália e da Emília-Romanha, que é um nome terrível, com a primeira chance de fechar o título de 2021. Hoje ele tem 52 pontos de frente para o Francesco Bagnaia, e aí tem um problema para ele, porque como ele está enfrentando uma Ducati, todas as outras Ducati podem colaborar um pouquinho para pelo menos retardar a conquista dele. E a gente está falando de Ducatis como Jack Miller, Johan Zarco, Jorge Martin também, que fez um ótimo primeiro ano na MotoGP, teve lesão, passou um tempo fora de combate, mas que vem fazendo um excelente primeiro ano. Quando ele se encontra ali, né, fisicamente, se adapta bem ao traçado, tá sempre entre os ponteiros, então tem sido uma ameaça forte. E em se tratando de Misano, a gente não pode deixar de considerar o Enea Bastianini. Na primeira passagem, né, pelo traçado italiano, ele teve uma excelente performance, estreou no pódio, né, foi o primeiro pódio dele na MotoGP. Então tem ali toda essa expectativa pelo que ele pode fazer a seguir. Porque naquela primeira prova ele tinha largado muito atrás, então perdeu bastante tempo para recuperar. Então se ele largar melhor dessa vez, né, sair mais para frente, acho que não dá pra gente descartá-lo, pelo menos ali na briga do top 5. São muito mais Ducatis enfrentando essa Yamaha solitária. E por que solitária? Porque hoje, né, na condição que a gente tem hoje, até essa terça-feira, Franco Morbidelli ainda não está na melhor forma, né? O Franco teve que passar por uma cirurgia no joelho, é uma cirurgia complicada, porque é uma cirurgia que envolve ligamento. Então ele ainda não está no melhor da forma física dele. Ainda tem uma certa recuperação para fazer. Trocou de moto, né? Porque ele começou o ano com uma YZR-M1 de 2019, que é aquela moto que ele vinha correndo na equipe satélite. Com a promoção para o time principal, ele obviamente pega, né, a melhor moto, recebe a moto que estava com o Vinhales, que é a moto que tem todas as novidades, todas as atualizações e tudo mais. Então tem essa mudança. O Quartararo tinha antecipado que ele não ia ter grande dificuldade de adaptação à moto, porque a Yamaha de 2021 é muito mais parecida com a de 2020, com a de 2019 do que com a de 2020. Então isso seria um componente facilitador, mas o Franco ainda não está ali na condição física para brigar entre os ponteiros. As outras duas Yamahas são a de Valentino Rossi e André Dovizioso. Dovizioso ainda está se aclimatando, né? Não só a MotoGP, como também a moto. Fazia muito tempo que ele não guiava o Yamaha, né? Ele passou aí
8 anos correndo com a Ducati, depois de uma passagem pela Tech 3, quando a Tech 3 ainda tinha as motos de Iwata. Então ele tem essa dificuldade, né, de pegar uma moto que tem uma filosofia completamente diferente, porque a moto que ele conhecia nos últimos anos era uma moto que privilegiava a potência de motor, e essa não é a característica da Yamaha, também nunca foi. Então tem essa diferença de filosofia, tem o tempo que ele passou longe da competição, né, porque ele parou no fim de 2020, e aí para um ano sabático que ninguém estava confiando muito que ele voltaria efetivamente a correr, e teve essa chance de voltar a correr, e especificamente por conta de tudo que aconteceu com o Vinhales. Se não fosse isso, talvez essa chance não aparecesse. Então tem esse ponto. E o Valentino que não está conseguindo, né, ter performance. Não. Ele fez um ano muito abaixo daquilo que a gente conhece dele, daquilo que a gente viu dele a carreira inteira. Então não dá para dizer que o Quartararo pode contar com as outras 3 Yamaha, diferente do que acontece com a Ducati. Mas, como ainda restam muitas chances, né, a gente está falando aí dessa segunda corrida em Misano, tem a segunda corrida em Portimão, que vai ser o GP do Algarve, para ir fechar a temporada em Valência, não faltam oportunidades. Se o Fábio fizer o que ele fez até agora, que é manter uma performance regular, não deve ter grandes sustos. O grande problema seria se ele tivesse um abandono, alguma coisa assim. Apesar dele ainda ter bastante gordura, né, precisaria de 2 abandonos para reavivar o campeonato, ele ainda tem uma gordura importante para queimar, então a situação dele é muito confortável. E aí o que significa isso? Encerrar um jejum, né, para a Yamaha, que não ganha o título desde 2015. Mostra também um acerto da Yamaha na maneira como ela virou para o futuro, né, porque quando ela colocou o Quartararo no lugar do Rossi na equipe principal, era um indicativo de que ela estava pensando no futuro dela. Porque ainda que o Rossi não parasse esse ano, a carreira do Rossi estava muito mais perto do fim do que do começo. Então a Yamaha teria que olhar para frente e pensar no que viria a seguir. E o que viria a seguir é exatamente o Fábio Quartararo. É um menino novo, é um menino que tem uma carreira grande ainda pela frente, né? Ele está muito mais próximo do começo do que do fim da carreira dele. Então ele ainda tem muita coisa para fazer na MotoGP. Seria um primeiro título. Seria mais do que tudo isso, mais do que encerrar a seca, escrever a história da França no motociclismo, né? A França nunca teve um campeão, a França nunca teve um piloto. Ele já é o piloto francês com resultados mais expressivos no Mundial, então teria esse componente de ser o primeiro, e aí ele garante um lugar para ele nos livros da história, nos livros de recordes e tudo mais, né? A MotoGP tem um livro vermelho que eu adoraria comprar, mas é em euro e mandar para o Brasil é caro pra caramba, então, né, se alguém quiser trazer para cá, eu ficaria feliz. É um livro que conta todos os recordes da MotoGP, que traz os números, os feitos. Fábio vai entrar para a história como o primeiro piloto da França a conseguir o título da categoria máxima. Outra coisa que é interessante, o Fábio vencendo o campeonato vai ser um campeão que procurou ajuda psicológica, né? O Fábio admitiu que passou por psicólogo, porque no ano passado ele meio que sentiu ali a pressão de conquistar um título, não conseguiu manter a performance estável dele, e aí ele procurou ajuda psicológica, conseguiu se reforçar nesse sentido, né? Então acho que é também uma coisa interessante da gente guardar desse ano, ressaltar desse ano, quanto foi importante para ele procurar essa ajuda, porque ele conseguiu realmente reverter aquilo que foi um déficit no ano passado. Então tem aí todos esses componentes, fim de jejum, história da França, ajuda psicológica e o acerto da Yamaha ao focar no futuro. Se não ganhar em Misano, ainda restam outras 2 possibilidades, né? Outras 2 oportunidades. Não vejo muito como o Pecco pode tirar o título do Fábio. A situação do Fábio é muito confortável. Ele é o piloto que mais venceu, o piloto que tem mais pódios, o piloto que tem a maior média de pontuação em cada corrida. Então, apesar do Pecco ter crescido muito das férias para cá, o que aconteceu na primeira parte da temporada ainda é um prejuízo muito grande para a Ducati. A Ducati provavelmente vai aí para mais um ano de vice-campeonato, para mais um ano de quase. Mas, de certa forma, a gente também está vendo uma troca de guarda na MotoGP, né? Porque no ano passado a gente viu o Joan Mir campeão, que também é um piloto bastante novo. Agora o Fábio. É estranho dizer, mas se a gente olhar, Marc Marques já é de uma geração anterior, né? Hoje ele já é um piloto mais velho, já é um piloto experiente. Óbvio que ele não é velho, óbvio que ele não está ultrapassado, mas se a gente olhar para o grid de hoje, onde a gente tem muitos pilotos de 22, 23 anos, a gente está vendo, né, um Marc Marques ali de 28, então já é um cara muito mais experiente que todo mundo. Tem também essa mudança, né, de 2 campeões mais novos em sequência. Se fosse o Pecco, seria a mesma coisa. Então tem esse cenário novo. Acho que quando a gente olha para os títulos do ano passado e desse, a gente pensa no quanto o futuro da MotoGP está caminhando bem, né? Porque a gente tem muitos
pilotos novos, muitos pilotos competitivos e que chegam muito preparados para o campeonato. Então é também um acerto da Federação Internacional e da Dorna. Mas eu quero saber, vocês apostam aí Quartararo campeão já em Misano? Ou será que fica para o Algarve? Ou até para Valência? Me conta aí e a gente se vê semana que vem. Valeu!